Olá, minha gente, eu sou o Linderson Teixeira, sou um discípulo de Cristo, marido, pai e pastor, necessariamente nessa ordem. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre um tema, gente, que é muito importante e que, se não for tratado da maneira correta, pode causar a ruína da nossa família, pode prejudicar o nosso ministério, a nossa vida profissional e comprometer principalmente o nosso relacionamento com Deus. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o problema da autossatisfação. É isso aí, a autossatisfação. Por isso, olha, fique comigo até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que tem aqui algo abençoador para a sua vida, para o seu coração, algo que realmente vai trazer grandes benefícios para a sua família, ok? Então vamos começar a falar sobre autossatisfação? Vamos para a Bíblia Sagrada? Gente, eu quero ler um verso da Bíblia. E esse verso da Bíblia está lá em Provérbios, capítulo 1, o versículo 32. Olha o que diz. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Entendeu aqui? Deixa eu começar explicando para você o que eu estou chamando aqui de autossatisfação. Autossatisfação é uma percepção que a gente tem muitas vezes de que nós atingimos já uma performance aceitável na nossa vida como marido, esposa, como líder, como profissional. Significa aquele momento em que a gente acha que a gente já está bem o suficiente naquele papel e que, portanto, como resultado dessa impressão de que a gente está bem, o que a gente faz muitas vezes? A gente estaciona. A gente diz assim, não, eu já estou bem como marido. E aí isso gera uma acomodação. Não, eu estou bem como esposa. E aí isso gera acomodação. Ou seja, essa acomodação impede esse marido, essa esposa, esse profissional, enfim, de continuar sendo intencional no seu desenvolvimento. A pessoa simplesmente acha que não precisa mais aprender. E eu quero explicar algo importante aqui para vocês. Essa autossatisfação, ela esconde falta de temor a Deus. Eu vou explicar isso para você. Deixa eu ler um texto da Bíblia, Provérbios também. Provérbios capítulo 9. Olha o que Provérbios 9 diz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Então preste atenção, o que Provérbios está dizendo tanto aqui em 9, 10, quanto lá em Provérbios 1, 7 é o seguinte, a sabedoria, ok, tem uma fonte, e que fonte é essa? É o temor ao Senhor. Por quê? Porque a nossa sabedoria não tem origem simplesmente numa filosofia milenar. A nossa sabedoria tem origem num ser pessoal, numa pessoa, no nosso Deus. E, portanto, se eu quero aprender a sabedoria de Deus, eu tenho que começar a partir de quê? De uma percepção de quem Deus é. Nós não nos relacionamos com uma ideia, nós nos relacionamos com uma pessoa. E aí, quando eu me recuso, quando eu digo que já aprendi o suficiente da vida, o que acontece? Eu estou me recusando a receber tudo aquilo que Deus ainda tinha para me ensinar. E quando eu recuso tudo aquilo que Deus ainda tinha para me ensinar por achar que eu já sei o suficiente, sabe o que eu estou desprezando, na verdade? Eu estou desprezando o próprio Deus. O próprio Deus. Rejeitar a sabedoria de Deus significa virar as costas para tudo aquilo que eu poderia aprender com o próprio Deus, ou seja, significa virar as costas para Deus. Lembre-se que na vida cristã, nós que tememos a Deus, na nossa vida, nós não nos movemos, nós não estamos buscando melhorar cada vez mais no nosso papel como marido, como discípulos de Jesus, como esposa, nós não estamos buscando melhorar cada vez mais por que alguma coisa. Por que eu deveria buscar melhorar como marido? Essa não é a pergunta. Por que eu deveria ser uma mãe melhor? Essa não é uma pergunta.
A pergunta não é por quê, a pergunta é por quem. O nosso relacionamento primordial não é com uma filosofia, é com uma pessoa. Então, por que eu deveria procurar ser um marido melhor? Por causa da glória de Deus que eu carrego e que eu preciso testemunhar como marido. Quando você se recusa a aprender mais, você está desprezando não aquilo que Deus, não apenas tudo aquilo que Deus tinha a ensinar, mas você está desprezando também o próprio Deus que te ensinaria. Portanto, estar satisfeito consigo mesmo, a ponto de não querer aprender coisas novas, de achar que você não precisa, significa você estar convencido de que você já é perfeito e de que você talvez seja Deus. Portanto, a Bíblia não nos dá o direito de tratar uma pessoa que não quer aprender coisas novas, de tratar um marido que não quer mudar, uma esposa que não quer mudar, que não quer se aperfeiçoar como esposa. A Bíblia não nos dá o direito de tratar essas pessoas dizendo assim: é porque ele é cabeça dura. É porque ela é cabeça dura. A Bíblia não chama esse tipo de gente de cabeça dura. A Bíblia chama esse tipo de gente tola, de gente carnal. A Bíblia chama isso, gente, não é porque é cabeça dura e tem um pouquinho de dificuldade de abrir a mente. Não, isso é orgulho. A pessoa que rejeita a sabedoria que Deus ainda tem a ensinar é uma pessoa que está rejeitando o próprio Deus. E aí é que vem a destruição. Quando você rejeita a sabedoria daquele que é a fonte da vida, você está rejeitando a vida que você ainda poderia receber dessa fonte. E por isso, a autossatisfação promove a destruição. Nesse sentido, meus amigos e minhas amigas, eu quero conversar com vocês sobre passos, estratégias que a gente pode adotar e que vão definitivamente libertar a gente desse cativeiro chamado autossatisfação. Eu sei que talvez alguns de vocês estejam pensando assim: Linderson, mas você acha que eu não tenho que gostar de mim mesmo? Linderson, você não acha que eu tenho que me aceitar como eu sou? Linderson, você não acha que eu tenho que me amar primeiro? Não, eu não acho isso. Eu não acho que você tem que se aceitar como você é, porque muito provavelmente você ainda não é quem Jesus quer que você seja. Linderson, você não acha que o meu esposo deveria me aceitar como eu sou? Não, porque você não entrou nesse casamento para ser quem você sempre foi. Você entrou nesse casamento para ser quem Jesus quer que você seja, para ser um homem melhor, uma mulher melhor. Então não, definitivamente não. E eu não estou falando aqui de baixa autoestima. Realmente tem pessoas que sofrem de baixa autoestima. Pessoas que se odeiam. Eu não estou falando para você se odiar. Eu não estou falando para você pensar que você é menor. Eu só estou dizendo para você não pensar que você é maior. Então não, você não tem que se aceitar como você é. Você ainda pode melhorar muito como marido, você ainda pode melhorar muito como esposa, como pai, como mãe, como líder, como pastor. Não, você não entrou nesse casamento para ser exatamente como é o resto da vida. Você entrou nesse casamento para conhecer mais e mais da glória de Deus revelada em Cristo Jesus através do casamento. E assim se tornar alguém melhor a cada dia. Então eu quero dar a vocês aqui algumas dicas que podem ajudar vocês a se livrarem disso e podem me ajudar também a romperem com esse ciclo aprisionador de autossatisfação. Vamos lá? Primeiro, eu diria que o primeiro movimento tem a ver com você criar o hábito de relativizar você mesmo de vez em quando. Relativize-se, ok?
relativize você mesmo. Duvide de vez em quando de você mesmo. Bom, gente, às vezes as pessoas são tão estimuladas a acreditarem nelas mesmas, não é mesmo? Nós temos esse movimento acontecendo ao nosso redor o tempo todo. Acredite em você mesmo, você pode. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque isso pode ser perigoso, porque a gente pode confundir um pouco as coisas. Sim, eu diria que você deve acreditar no seu potencial. Eu diria que você deve acreditar, sim, que você pode fazer grandes coisas para Deus. Agora, eu diria que você não deve acreditar o tempo todo nas suas convicções, porque as suas convicções podem estar te traindo. Talvez você tenha sido seduzido pelo seu coração, que é enganoso e muito, muito corrupto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha que interessante. Tem uma passagem na Bíblia Sagrada que conta a história de uma visita que o sogro de Moisés, o grande líder Moisés, o grande homem de Deus, tá? O sogro dele fez uma visita a ele. E o sogro de Moisés viu o jeito que Moisés estava trabalhando. Moisés fazia aquela fila enorme de pessoas e Moisés ficava o dia inteiro aconselhando aquelas pessoas, julgando as causas daquelas pessoas. O que o sogro de Moisés fez? O sogro de Moisés disse a ele: Moisés, você está errado. Desse jeito você vai se cansar e vai cansar todo o povo. Bom, o que foi que Moisés fez? Moisés ouviu os conselhos do seu sogro e colocou os seus conselhos em prática. Dividiu o trabalho com outras pessoas. Então, você já imaginou Moisés dizendo assim para o Jétro, sogro dele: olha, sogro, eu sou o homem de Deus, Deus falou comigo, Deus me usou, então eu tenho certeza que é assim. Não, Moisés teria acabado com a vida de muitas pessoas. Porque é isso que acontece. Quando você está satisfeito com você mesmo, quando você acha que você não precisa crescer mais, sabe o que acontece? Você trava a vida de quem está debaixo da sua autoridade. O fato de você não querer aprender coisas novas acaba fazendo com que a sua vida seja o teto para muitas pessoas. Você prende a sua família. A sua esposa, o seu esposo não se desenvolve, os seus filhos não se desenvolvem. Você cria um limite, um teto para aqueles que estão ao seu redor. Um pastor, uma pastora que se recusa a aprender coisas novas está, na verdade, colocando aí um limite para quem está debaixo da sua autoridade. Então, duvide de você mesmo de vez em quando. Muito cuidado, porque essa certeza absoluta, ela pode arruinar a sua vida. Relativize um pouco essas convicções que você tem sobre você mesmo. Eu tenho certeza que eu estou certo. Muito cuidado, porque isso pode impedir o seu crescimento e o crescimento daqueles que estão ao seu redor. Então, primeiro, relativize-se. Segundo, eu diria que você deve deixar alguém tocar a sua intimidade. Deixar alguém denunciar aquilo que está errado na sua intimidade. Bom, vamos pensar juntos. Natã, o profeta Natã, lá em 2 de Samuel, capítulo 12, verso 9. Natã procura Davi e Natã denuncia para Davi aquilo que Davi havia feito em secreto. Natã diz: você matou Urias, você tomou a mulher de Urias. Natã denuncia para Davi aquilo que o próprio Davi tinha feito em secreto. Todos nós precisamos ter alguém que acesse a nossa intimidade, que tenha esse acesso à nossa intimidade e que possa olhar para nosso coração, conhecer a nossa intimidade e possa denunciar aquilo que está errado lá dentro. Você precisa de um Natã, eu preciso de Natã. Porque carregamos coisas que dentro de nós, que muitas vezes a gente não consegue perceber o quão errado está. Então você precisa ter um Natã que toque
e que tem acesso à sua intimidade e denuncie para você mesmo o que está ali. É nesse sentido que o nosso cônjuge, nossa esposa, nosso esposo, pode ser um profeta ou uma profetisa na nossa vida, à medida que nós permitimos que essa pessoa que tem acesso à nossa intimidade fale na nossa vida em nome de Jesus. Então preste atenção, marido, quando você se recusa a ouvir a denúncia que a sua esposa está fazendo sobre a sua forma de tratá-la, você pode estar virando as costas para Natã, para uma profetisa de Deus na sua vida. Você pode estar virando as costas para a voz de Deus que está tentando te chamar. Do mesmo jeito, a senhora, minha irmã, quando o seu esposo lança luz, quando o seu esposo tenta liderar a senhora e a senhora se fecha, rejeita o que ele está te dizendo, a senhora pode estar rejeitando Natã na sua vida. E isso pode trazer terríveis consequências para a sua vida em família. Terríveis consequências. Todos nós precisamos que a nossa intimidade seja acessada por alguém de confiança. Talvez você diga, pastor, mas hoje quem? Nós não podemos confiar em ninguém. Essa é a típica justificativa que Satanás coloca na mente das pessoas. Quando você diz que hoje em dia você não pode confiar em ninguém, você está sendo orgulhoso, você está sendo soberbo. Você está dizendo que Deus removeu o Espírito Santo da face da terra e que não tem ninguém perto de você que tenha o Espírito Santo. Você está sendo muito orgulhoso, muito orgulhosa. Se arrependa desse pecado. Sim, próximo a você deve haver alguém de confiança. O grande problema é que a nossa natureza pecaminosa, que é revestida de orgulho, nos impede, muitas vezes, de dizer para alguém: acesse a minha intimidade, eu vou abrir o meu coração para você e eu estarei aberto a receber o seu feedback. Muito cuidado, muito cuidado. Bom, outra coisa que você pode fazer e que pode te levar a romper com esse ciclo de autossatisfação, sabe o que é? É não fugir da dor, não minimizar o efeito dos seus erros sobre você mesmo. Vou explicar para você isso aqui. Gente, quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente peca, quando a gente pisa na bola com alguém, quando a gente percebe que a gente fez algo errado, se você é um crente, se você é um discípulo de Jesus, a tendência é você se sentir muito mal. Não é mesmo? A gente se sente mal, não é, quando a gente magoa o nosso cônjuge? Eu me sinto muito mal quando magoo a Denise, minha esposa. Me sinto muito mal quando eu falo alto com os meus filhos, quando eu erro com eles. Só que a tendência quando a gente faz isso, que a gente está se sentindo mal, é a gente rapidinho tentar fazer com que aquele incômodo pare. Então, por exemplo, o marido é grosso com a esposa e a esposa vai lá e chora e ele fica lá tentando fazer ela parar de chorar rapidinho porque ver a esposa chorar está machucando ele. Não é? Só que a gente precisa aprender que essa dor que a gente sente quando a gente erra, muitas vezes ela é terapêutica e ela precisa ser sentida. Você já parou para imaginar Pedro no dia que ele traiu a Jesus? Aliás, no dia que ele negou a Jesus, quando ele negou Jesus 3 vezes, você já parou para pensar se Pedro tivesse olhado para Jesus depois do 3º canto do galo e Pedro tivesse dito assim: Jesus, eu sei que eu errei, né? Mas eu sei que você me entende. Não, a história teria sido outra. Pedro chorou amargamente. Pedro sentiu aquele incômodo. E esse incômodo com certeza gerou efeitos na vida dele. Então sabe de uma coisa? Para que você pare de ficar satisfeito com você mesmo, quando você perceber que você errar, invista um tempo sentindo o incômodo do seu erro. Eu sei que você, assim como eu, vive num mundo que tenta anestesiar a gente o tempo todo, não é?
O tempo todo, inclusive no meio religioso, o tempo todo tem alguém tentando colocar uma anestesia, um paninho quente em cima da nossa dor, não é? A gente peca e aí logo tem alguém para dizer assim, não se sinta culpado. Como assim não se sinta culpado se você é culpado? O que você precisa é saber o que você vai fazer com essa culpa. Não se sinta culpado, mas se você tem culpa, faz parte do processo de restauração assumir a culpa e sentir o cálice amargo que ela representa em nós. Você não deve abraçar esse cálice e ficar com ele para você o tempo todo, mas sentir é um ponto fundamental para que você possa ir até Jesus humilhado na presença dele. Isso pode trazer libertação para você. Isso pode trazer libertação para o seu casamento e para a sua vida em família. Bom, outro aspecto, outra sugestão que pode fazer com que você rompa com esse ciclo de autossatisfação, sabe o que é? Ande com pessoas que te promovem. Calma, eu não estou dizendo que você deve andar com pessoas que vão tornar você famoso e conhecido. Não, mas é andar com pessoas que vão te proporcionar crescimento. Pessoas que vão te proporcionar crescimento. Ô meu irmão, olha aqui para mim, você maridão, olha para mim. Dos seus amigos, daquela turma que você vai pro churrasco, pro futebol, que você interage, da galera com quem você bate papo, quantos deles são definitivamente melhores maridos do que você? E você procura aprender com a vida deles? Minha irmã, das mulheres com as quais a senhora se relaciona, quantas delas são mais submissas ao marido do que a senhora? São mães mais dedicadas do que a senhora e a senhora diz assim, uau, eu preciso aprender com você como trata o marido. Sabe por quê, gente? Porque a gente tem a tendência de se cercar de pessoas que são exatamente como nós somos. E até mesmo algumas que têm mais dificuldade do que nós. Por quê? Porque a gente gosta de uma coisa chamada comparação, comodismo. E é muito fácil você se comparar com alguém que é exatamente como você ou então com alguém que é pior do que você. Não é mesmo? Imagine se no momento em que eu piso na bola com a minha esposa, eu dissesse assim para minha esposa, Denise, você está reclamando de mim como marido? Pergunte para fulana de tal o que é ter um mau marido. Pergunte para ela o que é ter um marido ruim. É muito fácil me comparar com um homem viciado em cachaça que bate na mulher. Sim, mas a minha esposa não se casou com um cachaceiro que bate na mulher, ela se casou com um pastor. E eu quero me comparar com um homem viciado em álcool e que bate na esposa? Eu não posso fazer. É muito fácil me comparar com quem está muito aquém de mim. Agora, difícil é aprender. É ter humildade para se aproximar de pessoas que são mais experientes, mais sábias, que são mais crentes do que eu e dizer, olha, eu queria tanto aprender coisas com você. Queria tanto aprender como criar meus filhos, como ser um bom marido. Eu quero tanto aprender com você. Uma vez eu ouvi uma ilustração que dizia assim, olha, se você quer aprender a voar alto, você não deve andar com galinha. Você deve andar com águia. E eu quero dizer isso para você também. Eu entendo, calma. Você tem que ter bons relacionamentos com todo tipo de gente. Você tem que ser gentil, educado, estar disposto a servir e amar incondicionalmente todo tipo de gente. Agora, por favor, aliança você só faça com quem vai agregar algo de maneira positiva ao seu caráter. Seja humilde a ponto de dizer, poxa, olhando para aquele homem lá, aquele cara é um maridão, eu preciso aprender com ele. Poxa, que mulher submissa, que mulher sábia, eu preciso aprender com ela. Se cerque de pessoas que vão te deslocar da sua zona de conforto. E minha gente, olha, eu tenho certeza,
eu tenho certeza que à medida que nós caminharmos com esses princípios, nós vamos rompendo esse ciclo de autossatisfação que pode arruinar a nossa vida. Eu faço votos de que esse vídeo tenha trazido reflexões importantes na sua vida, no seu coração. Eu faço votos também de que, se esse conteúdo te abençoou, você compartilhe com outras pessoas. Se inscreva aqui no nosso canal, comente, deixa aqui embaixo uma pergunta, um comentário, se você discorda do que eu falei, deixa aqui embaixo também, tem espaço para isso. O que a gente quer é fazer com que essa mensagem alcance o maior número possível de pessoas. Eu espero sinceramente ver você muito melhor, muito melhor. E eu espero também estar muito melhor no nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até breve.